Boa noite, dando continuidade à nossa aula do dia 3 de junho de 2020. Agora eu vou abordar com vocês a respeito do seguro-desemprego. Eu tenho um material aqui em PowerPoint a respeito do seguro-desemprego. Ele é bem interessante porque ele é fácil de visualizar e de consultar, mas quero fazer algumas considerações a respeito do seguro-desemprego, né? E se num momento, num futuro próximo, vocês tiverem que fazer o cálculo e tudo mais, como é que nós, advogados, procedemos digamos, na prática, e como é que eu sugiro também que vocês façam da mesma forma como contadores, tá? Então, assim, ó, o que é a ideia de seguro-desemprego, né? O benefício de seguro-desemprego é garantido para trabalhadores demitidos sem justa causa para ajudar temporariamente, né, na questão financeira do trabalhador. Com isso, poderá, esse tempo, se recolocar no mercado de trabalho e ainda, né, conseguir se qualificar profissionalmente, né? Aí tem o Ministério do Trabalho, tem uma série de treinamentos e tudo mais, né? E não conheço a respeito dos treinamentos, mas, né, ouvi dizer muito que tem. Deixa eu aproveitar e já vou comentar um pouquinho com vocês e vou contar uma situação que nós tivemos, né? Nós tivemos uma situação onde a pessoa foi buscar o seguro-desemprego, e na hora que ela foi para receber o seguro-desemprego deu problema, né? Então, assim, ó, o que acontece? O pessoal vai buscar lá na Caixa Econômica. A Caixa Econômica disse assim, ó, não está aparecendo, é necessário que você vá no Ministério do Trabalho, né? Brusque é tudo pertinho, então você está ali na rua Barão do Rio Branco, tem a Caixa Econômica, né? Andando no outro sentido, no comecinho da Barão do Rio Branco, você já tem o Ministério do Trabalho, né? Que é uma transversal, né? Que é uma principal e uma transversal. Ela se dirigiu no Ministério do Trabalho e pediu para verificar o que tinha acontecido. O que acontece? A pessoa, para receber o seguro-desemprego, a gente vai ver nos próximos slides, ela não pode ter nenhum vínculo de emprego, ela não pode ter outra renda. Então, por exemplo, eu como professor, né, eu já tive, por exemplo, agora eu tenho 2 vínculos como professor, ok? Se um dos vínculos eu não tiver mais, eu permaneço com outro vínculo como professor, eu não recebo seguro-desemprego. Ah, professor, mas sua renda ficou bem menor, mas eu tenho uma forma de me manter, né? A ideia é que a pessoa não tenha nenhum vínculo, para que daí então ele possa então receber o seguro-desemprego. No caso dessa pessoa, o que aconteceu, né? Ela não recebeu o seguro-desemprego no primeiro momento, porque o Ministério do Trabalho disse que ela era dirigente ou proprietária de empresa. Ela constava lá como dirigente ou proprietária de uma empresa. Ela perguntou qual empresa que era. Aí ela descobriu que ela não recebeu o seguro-desemprego porque ela era presidente da Associação de Pais das Crianças, tipo, uma entidade lá que ela fazia um serviço voluntário, e daí ela não recebeu o seguro-desemprego porque ela estava lá, constava lá como representante lá da Associação de Pais. Bem, por fim aconteceu o seguinte, foi feita essa solicitação, um recurso administrativo, e daí ela recebeu. Quando foi para ela recebeu o valor errado. Tipo assim, né? Como é que o pessoal fala? Ah, tipo, desgraça é pouco. Tem um ditado assim, tipo, desgraça pouco, não sei, né? Eu sei que moral da história. Ela recebeu daí o valor de um salário mínimo. Só que ela recebia muito mais. A gente vai ver ali a respeito de como é que é feito o cálculo do seguro-desemprego, tá? E aí a gente teve que novamente questionar junto ao Ministério do Trabalho, porque daí é a ponta, é a ligação, né, para que daí fosse pago corretamente. No final, vou dizer para vocês assim, ó, o que deu, né? A pessoa, inclusive, era familiar de um advogado, então o escritório moveu mundos e fundos, né? É claro que pleiteou também uma indenização de dano moral. No final foi o seguinte, depois de recorrer administrativamente, imagina a pessoa precisando do seguro-desemprego, né? Ela recebeu um salário mínimo, beleza, isso até que foi rápido. Mas eles negaram o benefício e disseram que era tudo culpa do empregador, porque na hora que ele vai fazer o cálculo, o registro lá, segundo eles, apresentava com um valor baixo. Só que a gente mostrou o extrato CNIS e aparecia, porque ele puxa do INSS, que o valor estava alto.
A gente só conseguiu resolver com uma ação judicial. Quando a gente moveu a ação judicial, eles prontamente fizeram o pagamento do valor da diferença devida, informaram a cliente da diferença devida, e o juiz disse que não haveria mais, então, porque a ação, que estava tudo certo, né? E agora a gente aguarda recurso em relação ao dano moral, né, causado. Mas o seguro-desemprego ela recebeu. Então, tem algumas coisas que, infelizmente, no país, assim, é triste o que as pessoas vivenciam, né? Muitas situações as pessoas teriam direito a um benefício previdenciário, enfim, só que daí talvez pela quantidade de demanda e como se fala assim, olha, você não pode atender a todos, então você nega. Aí tem uma enxurrada de processos judiciais, né, o judiciário abarrotado por causa de situações assim que, cara, era nítido que a pessoa tinha direito, né, mas enfim, então aí lá não fazem os ajustes necessários, ou quando fazem, ou, cara, nem sei o que te dizer, né? Tipo, era uma associação, não era sócia, depois era só verificar bem certinho os dados, e não sei como foi que daí na informação que ele postou, porque o sistema ele puxa tudo, e jogou o salário do seguro-desemprego como sendo um salário mínimo. Vamos continuar, né? Trazer um pouco do que acontece no dia a dia. Então, assim, ó, requisitos para recebimento, né? De acordo com o artigo, né, 3º da Lei 13.134, terá direito à percepção de seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprove. Então, o que ele tem, né? Eu tenho aqui, ó, várias situações, né? Ou pelo menos 12 meses nos últimos 18, dos últimos, 18, anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação. Então, o que ele tem que ter, né? Nos últimos 18 meses, ele vai ter que ter trabalhado 12, se é a primeira vez que ele pede seguro-desemprego. Depois, ou B, ele tem que ter trabalhado no mínimo 9 meses dos últimos 12, né? Se ele pede pela segunda vez. Claro, porque se ele pediu a primeira vez, significa que no primeiro momento ele já tinha 12 contribuições, certo? Ele tinha lá as 12 contribuições no período de 18 meses, né? Ou seja, ele pode ter trabalhado num lugar, depois trabalhou no outro. Nos 18 meses tem 12. Se tiver 12, ele recebe o seguro. Aí ele vai trabalhar numa outra empresa. Aí ele trabalha uns 10 meses. Ele é mandado embora. Aí ele se enquadra aqui, ó. Ele já recebeu uma vez o seguro-desemprego e agora ele trabalhou 9. Ele trabalhou 10, na verdade, não sei porque eu falei. Mas se ele já tiver 9, ele consegue receber, então, né, a segunda vez a solicitação vai ser atendida. E depois, caso um dos seus 6 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, nos demais casos. Então, assim, ele já recebeu a primeira, já recebeu a segunda. Se depois ele tiver trabalhado 6 meses nos últimos 6 meses, ele vai ter direito ao seguro-desemprego, certo? Que é justamente para que ele possa, né, se recolocar. Lembrando que a gente está vendo aqui, ó, dispensado sem justa causa, tá? Só dispensado sem justa causa, ele vai ter a possibilidade de receber o seguro-desemprego. Ele não pode estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, né? Aí, exceto, né, auxílio acidente e auxílio suplementar, bem como abono de permanência em serviço. É que o auxílio acidente, a ideia qual que é, né? Não é o auxílio doença. Auxílio doença o cara está impossibilitado de trabalhar. O auxílio acidente é uma situação onde a pessoa se acidentou, ele ficou com sequelas. Como ele ficou com sequelas, né? A pessoa ela não consegue executar o trabalho da mesma forma, né? Ele tem sequelas. Só que ele consegue trabalhar. Só que obviamente, né? Vocês imaginem o seguinte, né? Você imagina um atleta correndo, né, competir com alguém que tem sequelas ou que não está em plena capacidade. É óbvio que tem distinção. Então, o governo entende o seguinte, ó, que se essa sequela, né, ela diminui a habilidade da pessoa executar a profissão dela, né, ele vai receber auxílio acidente. Ele continua trabalhando, mas ele vai ter direito a um benefício previdenciário, né, em relação a essa incapacidade ali que ele tem nesse ponto, tá? Então, assim, ó, ele poderia receber o seguro-desemprego, né? Tendo ali o auxílio acidente, tá bom?
Ok, não possui renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família. São ali os requisitos. Aí diz, tempo de duração. Ele pode variar de 3 a 5 meses, contado da data de dispensa que deu origem à última habilitação, cuja duração será definida pelo, né, aqui é o CODEFAT, Conselho Deliberativo do Fundo do Amparo Trabalhador. Esse Fundo do Amparo Trabalhador é quem fornece, né, diversas linhas de crédito, tem muitos recursos. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, linha, por exemplo, do PROGER, vem do Fundo do Amparo Trabalhador. A determinação do período máximo observará a seguinte relação entre o número de parcelas mensais do benefício do seguro-desemprego e o tempo de serviço do trabalhador nos 36 meses que antecederam, né? Vedado o compro de vínculos empregatícios utilizados em períodos aquisitivos anteriores. Então, não pode computar se aquele período anterior foi utilizado para ele receber o seguro-desemprego da outra ocasião. Então, ele já recebeu mais de 2 vezes. Ele vai receber agora, na terceira vez, ele tem que ter 6 meses. Só que não pode ser os 6 meses que deram, né, que foram necessários ali para computar a segunda vez que ele recebeu o seguro-desemprego. Para a primeira solicitação, aí ele vai dizer quantas parcelas que a pessoa vai receber. 4, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física, ela equiparada, no mínimo 12 e no máximo 23 no período de referência. E 5, se ele tiver trabalhado no mínimo 24 meses, ok? Para a segunda solicitação, 3 parcelas se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou ela equiparada, de no mínimo 9 meses e no máximo 11. E 4 parcelas se ele comprovar de 12 a 23 na segunda solicitação. 5 parcelas se o trabalhador comprovar no mínimo 24 meses, né? O que a gente está falando de 24 meses significa assim, ó, ele vai pedir a segunda vez o seguro-desemprego e ele trabalhou 25 ou 26 meses, ele trabalhou mais de 2 anos, aí ele vai receber 5 parcelas do seguro-desemprego, tá? A partir da terceira solicitação, né? Aí ele vai trazer aqui, ó, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física, de no máximo 11 meses, 3 parcelas, de 12 a 23, 4 parcelas, e 5 parcelas, né? No mínimo 24 meses. Aí diz, vale ressaltar que, de acordo, a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será vida como mês integral. Então, a mesma coisa que acontece com a questão do cálculo das férias 13º, né? Se naquele mês ele trabalhou mais de, né, igual ou superior a 15 dias, ele conta como um mês, né? Trabalhou 16 dias naquele mês. Vale um mês, não vale 16 dias, não vai contar 15, né? Ele passou de 15 lá no vínculo, é um mês. Sendo aviso prévio trabalhado na dispensa... aqui já é prazo prazo de pagamento de rescisão. Pessoal, a respeito do seguro-desemprego, o que eu queria trazer para vocês é assim, ó, matéria, né? Seguro-desemprego, a questão previdenciária, eu sempre recomendo que vocês acessem, né, o site da Caixa Econômica Federal, que vai trazer as informações, ou que acessem, né, quer ver, ó, eu até pensei assim, ó, vou abrir para puxar a calculadora para vocês. Aí eu quis, não apareceu calculadora nenhuma. Ó. O próprio site da Caixa, ele traz aqui, ó, as regras em relação ao seguro-desemprego. Perguntas e dúvidas a respeito do seguro-desemprego, tá? O que vai acontecer? O que eu acho interessante, o que eu quis trazer também para vocês? Ó, aqui o site, ó, né? Ministério, que hoje em dia é tudo Ministério da Economia, né? O Ministério da Fazenda, tipo Receita.Fazenda, agora é tudo Economia, né? Virou o grande Ministério da Economia. Então ele traz aqui, ó, seguro-desemprego, né? Então no site trabalho.gov.br. O que acontece? Nos sites, eu tinha no outro computador, até salvo já, a questão tipo de uma calculadorazinha, ele já faz o cálculo automaticamente, você joga as informações, das informações ele verifica, ele já te diz assim, ó, quanto é que vai ser. Para que ou por que é utilizado muito isso? Às vezes a pessoa ele faz o questionamento
e você tem um computador que você usa no escritório, já está lá nos favoritos. Você chega e diz assim, ó, verifica lá quais foram os últimos meses, a renda, né? A calculadora faz, ela pede os últimos meses, que é como ele vai fazer a forma do cálculo, quantos meses trabalhou, já sai ali, a simulação é rápido. Então, você não precisa sentar na frente do cliente e dizer assim, não, peraí, vou agora, não sei o quê. Não, né? Você pede assim, só um minutinho, por favor, pega as informações que tem na carteira, ou se ele já tem o extrato CNIS, lança as informações, consegue trazer bonitinho no visual, tá? Eu acabei não pesquisando, mas se vocês pesquisarem, né, por calculadora, seguro-desemprego, ele vai aparecer, né? É claro que também existe um mercado muito forte nesse sentido, né? Do trabalhador que ficou desempregado, recolocação profissional e tudo mais, sai do INSS também. Eu estou querendo dizer assim, ó, às vezes uma informação que você gostaria de saber junto ao INSS, quando você faz lá no Google a pergunta a respeito, eu quero saber do INSS, aí aparece, sei lá, cinco propagandas patrocinado, aparece lá no Google, né? Patrocinado, acho que é patrocinado, né? Então, assim, aí tem lá assim, ó, inss.com.br. Não sei se é bem assim, mas é tipo quase isso, se não for isso, né? Que é o quê? É um site que alguém coloca recomendado. É um site que alguém coloca lá, porque daí a pessoa fala assim, qual que é o problema dela, né? Quem faz geralmente não é advogado, né? É alguém que não tem, digamos, porque a OAB veda, né? Eu, como advogado, não posso chegar lá e botar assim, como é que é o nome do escritório do doutor Rafael? Doutor Rafael, ele botou assim, doutor resolve tudo. Não posso, né? Vai ser o nome do escritório com o nome. Mas quem não é advogado não tem o conselho de classe exigindo e cobrando a mesma coisa, digamos, vocês contadores, o conselho vai estar sempre, né, acompanhando e fiscalizando. Quem não é contador, quem não é administrador, quem não é economista, quem não é advogado, não tem o conselho. Aí o cara bota assim, doutor resolve INSS. Vê que usa como se fosse uma pescaria, né? Joga a rede lá, o cara que tem problema cai no site, faz o questionamento, aí ele já dá um jeito de resolver. Isso acontece muito em diversos pontos. Eu tenho algumas discussões judiciais que já foi decidido no STF, e de vez em quando eles soltam uma informação, ou, por exemplo, teve uma situação que a minha sogra falou, Rafael, visse tal situação, tal situação, eu vi que tem um procedimento que é super fácil, né? Basta comprar um e-book, basta comprar um e-book, e daí o e-book vai dizer qual que é o procedimento, e daí eu vou ganhar um bom dinheiro. Né? Acontece bastante. Quer ver um exemplo a respeito de desaposentação e reaposentação? O STF julgou. Depois do STF ter julgado, eu tenho clientes assim que eles tiveram aposentadoria, tiveram revisão, e o que acontece? O cara virou o cara que mais veste a camisa, né? Ele é uma pessoa assim que está sempre incentivando e tentando trazer mais clientes. O cara ficou feliz, ficou satisfeito que deu certo, e daí ele fala assim, vai lá no doutor Rafael, vai lá no doutor Rafael. Aí, pela amizade, me manda o WhatsApp. Aí ele falou assim, doutor, eu vi tal situação, doutor, dá para mandar os clientes? Doutor, eu vi a questão, que nem a gente tinha a questão dos expurgos inflacionários, lembram? A questão dos planos econômicos e tudo mais. Então, assim, às vezes tem situações onde ele aderiu ao programa e não possibilita mais a ele questionar o valor. Então, basta você verificar, quando você pega o extrato dele lá do FGTS, vai constar a menção ali que ele aderiu. Se ele aderiu, ele recebeu um valor do governo e esse valor impede ele de ingressar judicialmente. Está na própria lei complementar. Então, só que isso o cara não conta. O cara que vende o e-book ou vende o livro, ele fala assim, não, vai dar, compra meu e-book que eu vou te ensinar como fazer. E sem advogado ainda, né? Beleza. Falamos então a respeito do seguro-desemprego, né? Mencionei para vocês que existem pela internet, né? Você consegue utilizar ali uma calculadora ou em cálculo exato. Estou falando se você não tiver um programa, né? Tiver um aplicativo, um programa específico da própria empresa, do escritório que faça, né?
Por que eu pedi para que vocês sempre olhassem aqui a questão da legislação? Porque a legislação em âmbito previdenciário, a questão de seguro-desemprego, eles vão sempre fazendo alterações, né? A gente falou antes do intervalo na questão criminal. O que acontece? Antigamente a pessoa estava trabalhando, ele recebia o auxílio reclusão. Professor, melhora a frase. Ele não, né? A pessoa foi presa, certo? Ela está presa. Se ela está presa, ela não tem como contribuir e ajudar no lar. Então, não é ela que recebe, porque ela está tendo todo o cuidado e todo o carinho lá do sistema prisional, super bem cuidado, bem alimentado, né? Enfim, né? Aí, sem entrar no mérito, né? Se deve, se não deve, coisa e tal, óbvio que foi restringida a liberdade. O objetivo é restringir a liberdade para que a pessoa se ressocialize, né? Não é maus tratos com a pessoa lá. Mas beleza, o auxílio reclusão é devido a quem? É devido aos filhos e à esposa. Por quê? E quem recebe? Todo mundo recebe? Não. Só quem tinha, por exemplo, que contribuía para o INSS. Ou seja, ele atendia os requisitos. Ele pagava a contribuição, ele tinha contribuição, ele está preso, ele tinha salário, ele deixa de ter salário, mas o filho dele vai passar fome. Então, vai ter direito ao auxílio reclusão. Quando mudou agora o governo, e se questionava muito, se falava muito a respeito, pô, quem está lá preso, né? O que teve alteração? A alteração, primeira medida provisória, né? A medida provisória foi convertida em lei. Então, quem, a partir, né, de 2019, é necessário que haja, no mínimo, 24 meses de contribuição para receber o auxílio reclusão. Antes bastava ele ser segurado, ele não está num período, né, que ele perdeu a qualidade de segurado, ele recebia. Então, assim, a gente está tendo a nossa aula hoje, aí a pessoa vai dar uma olhada e fala assim, bah, seguro-desemprego, lá em 2021, 2022. Claro, o material para ter a base, ele é importante, mas consulte a legislação e você tem que consultar em que momento que está acontecendo. Por quê? Porque eles vão fazendo algumas alterações. Já que eu estou comentando sobre isso, um dos pontos onde teve, assim, muita alteração, que a gente tem, tipo, eu tenho uma tabelinha para ver bem certinho qual que é o período, é a questão da qualidade do segurado, para recuperar a qualidade do segurado. Então, teve momentos que a pessoa tinha que contribuir com 1/3, né, ele voltava daí a ter direito. Então, assim, era necessário 10 contribuições. Com 1/3, ele tinha direito a salário maternidade. Tem que ter 10 contribuições, não é empregado, né, mas tem que ter 10 contribuições, estava como contribuinte individual, perdeu a qualidade, então tem que ter no mínimo 1/3. Aí depois tem que ter metade, tem que ter integral. Então, assim, depois a gente vai fazer um exercício, depois para vocês a gente mostra ali, que ela aparece toda arriscadinha, e daí você vai acompanhando. É claro que a gente tem uma tabela que fica mais fácil, né? Beleza, vamos voltar aqui. Falamos sobre o seguro-desemprego. Aqui o prazo para pagamento da rescisão, né? Deixei só para constar. A rescisão ela é o seguinte: se a pessoa permanecer cumprindo aviso prévio, né? Ele foi despedido sem justa causa, então ele vai ter o aviso prévio a cumprir. Se ele vai cumprir o aviso prévio, ou seja, vai passar trabalhando esse aviso prévio, quando acabar o aviso prévio, deve ser no primeiro dia útil posterior ao término do aviso. Então, ele trabalhou, sei lá, vamos supor que trabalhou até semana passada, ou até hoje, digamos, dia 3. Primeiro dia posterior, ele tem que receber o valor da rescisão, beleza? Agora, tem a situação onde o empregador fala assim, cara, fica em casa e tu vai receber, o teu aviso prévio vai ser indenizado. No caso de aviso prévio indenizado, a empresa tem 10 dias para pagar, contados a notificação, né, da saída. Então, foi notificado, ela fala assim, você não precisa pagar, em 10 dias ela tem que pagar, ok? Existe também uma coisa que não existe, e vou comentar para vocês. Não existe aviso prévio em casa. Tá? Não existe aviso prévio em casa. Como assim? Isso eu estou falando que consta até no material de vocês, que é a apostila, tá? Que os autores falam. Não existe assim, o empregador diz assim, ó,
cara, não é nem indenizado e nem trabalhado. Tu fica em casa porque eu não te quero aqui dentro, quando passar lá os 30, 36 dias, 90 dias, aí tu vem receber. Não existe, tá? Ou o empregado trabalha, ou se ele não trabalhar em 10 dias, ele tem que receber. Se ele não receber em 10 dias, aí tem uma falta do empregador ali. Aí ele vai receber as verbas ali, ele vai receber ali o valor em dobro, ele vai receber o valor do salário, tá? Que daí é a questão das multas. Então eu vou trazer para vocês aqui, ó. Essa é a multa do 477, tá? Essa multa do 477, ela, nas ações judiciais, né, a gente pleiteia caso de atraso no pagamento. Então, assim, ó, atraso no pagamento das verbas rescisórias, né? Qual que é o valor dessa multa? É um salário do empregado. Então, o empregado recebia 2.000, é 2.000. Recebia 4, é 4.000. Recebia 5, é 5.000, tá? É o valor do salário dele. Ele tem até o 10º dia lá para pagar o indenizado. Não pagou. Quanto é que o senhor recebia? Recebia 5.000. Ok, é 5.000 que o senhor tem para receber a mais. É claro, né? Não viu o empregador pagar assim, vou pagar, então, já que eu paguei no 11º, ele vai ter que entrar em juízo, ok? A outra multa, que também, e às vezes tem dúvida ali entre uma e outra, é a multa do artigo 467. A multa do artigo 467 é o seguinte, às vezes pode ter uma controvérsia, alguma discussão, qual que seria o valor correto ali a ser pago do empregador para o empregado. O que não for controverso, o empregador teria que pagar, né? No primeiro momento, ele, não, já deveria ter pago. Então, diz assim, ó, não quitação das verbas rescisórias incontroversas na data do comparecimento do empregador à Justiça do Trabalho, vai envolver aqui uma ação judicial, né? Aí ele tem que pagar 50% sobre o valor, só que não é sobre tudo, tá? É 50% sobre as verbas rescisórias incontroversas. Ou seja, deveria ter pagado lá umas férias vencidas, ou, por exemplo, não concedeu as férias, já está bastante tempo para férias em dobro. Ele não pagou essas férias em dobro, né? Então, mas era certo, ele deveria, né? Então, não foi pago ali um valor devido. Esse valor devido, né? Se ele não pagar no primeiro momento, ele vai ter uma multa que corresponde a 50% desse valor, tá bom? Aí, algumas excludentes, né? Então, do 477, parágrafo 8º, diz assim, ó, quando a culpa pelo atraso ou pelo não pagamento for do trabalhador. A gente tem bastante isso também, tá? O que acontece? Do trabalhador, né? Falei trabalhador. Por causa do R, eu fiquei na dúvida se eu tinha falado do empregador, mas é do trabalhador. Acontece assim, ó. O empregado é mandado embora, mas o empregado tem receio de que o valor não está certo. E daí, em vez de ele comparecer para receber as verbas rescisórias, ele não comparece. Ele fala assim: não, eu não posso, eu não posso, eu não vou, eu não vou. E ele também não fala com o advogado, não fala com ninguém, ele não vai. O empregador quer pagar? Quer. O empregado quer receber? Quer, mas não recebe, ele não vai lá receber. Se ele daí, né? É claro, é claro. Também tem que tomar um cuidado, que é o seguinte: se acontece uma situação, para a gente tomar bastante cuidado, se acontece uma situação onde o trabalhador é preso, qual que é o caminho certo? Depositar em juízo, ingressar com uma ação de consignação em pagamento e dizer assim, ó, a verba devida do empregado é tanto, tá aqui o pagamento, porque senão o empregador também está em mora, tá? Então, assim, ó, a gente já teve, né? Já teve na empresa da família, tá? O funcionário foi preso. A gente teve que pegar, depositar em juízo para demonstrar que estava pagando tudo certinho, né? Aí, qual que vai ser o procedimento? Se outro advogado da parte lá vai buscar, vai, né? No caso ali, ele foi solto. Quando ele foi solto, daí a gente liberou o valor para ele, né? Ele conseguiu receber. Na verdade, foi numa audiência, tá? Eu encontrei ele na audiência e daí foi liberado. E que daí eu era o preposto da empresa. Não era advogado, era o preposto da empresa. E uma outra situação também que eu já vivenciei, mas daí como advogado, foi o caso que o condomínio, houve o falecimento do funcionário de um condomínio residencial. E daí ele não foi trabalhar, não sabia o que era, ele tinha falecido. Só que daí, né, quando acontecem essas coisas, sabe que nunca é coisa pequena, né? Era a situação assim, ele vivia em união estável, mas tinha uma filha, mas então será que essa união estável era, não, na verdade não era uma união estável, desculpa.
não tinha documentação, vivia com uma pessoa que daí, moral da história, né? Você também não vai, quem paga mal paga duas vezes, vocês aprenderam sobre isso. Então, né, qual o procedimento? Entramos com uma ação de consignação em pagamento, foi feito o pagamento, os valores tudo devido. E daí eles que se entendam, né? Se é a filha, se é o cônjuge, quem é que tem que receber, tá? Por quê? Para não pagar mal, você entra com uma ação simples, né? É só para consignar o pagamento e daí quem é a pessoa certa, né, vai pedir a liberação do valor, tá bom? Pessoal, hoje, então, falamos a respeito da rescisão do contrato de trabalho, falamos sobre diversas espécies, né? Apresentamos, e agora eu vou trabalhar com vocês dois exemplos para a gente fazer o cálculo, e depois a gente vai fazer um exercício. Só que eu vou fazer tipo um outro vídeo, eu vou separar o vídeo, tá? Vou fazer uma pausa e a gente vai para o nosso próximo vídeo.